Acordava todas as manhãs com o mesmo som monótono do despertador, um sinal que marcava o início de mais um dia igual ao anterior. O café forte que preparava na cozinha não conseguia despertar em mim a energia que um dia sentirá. Olhava pela janela, observando as ruas de Lisboa, vibrantes e cheias de vida, enquanto eu me sentia presa em uma rotina sem fim. O meu casamento, antes cheio de promessas e sonhos, tornará-se um espaço vazio onde a indiferença do meu cônjuge se tornará a norma. Ele mal notava minha presença, mergulhado em suas próprias preocupações e obrigações. As horas no escritório passavam lentamente. As reuniões eram monótonas, os projetos pareciam intermináveis e eu me via frequentemente sonhando acordada com algo além daquelas paredes. O aroma dos pastéis de nata que pairava no ar durante o intervalo apenas acentuava meu desejo por algo doce e diferente na vida. Conversas triviais com colegas não preenchiam o vazio que sentia, eram apenas distrações temporárias. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada, uma viagem de negócios para Cascais. A proposta chegou como um sopro de ar fresco em meio à estagnação da minha rotina. A ideia de explorar novas paisagens e conhecer pessoas diferentes acendeu uma chama dentro de mim. Quando soube que o CEO da empresa se ofereceu para me acompanhar, o coração acelerou. Era uma oferta inesperada, mas ao mesmo tempo intrigante. Enquanto me preparava para a viagem, uma mistura de excitação e nervosismo tomou conta de mim. Ele era um homem carismático, sempre cercado por admiradores e respeito no ambiente corporativo. A possibilidade de passar tempo com ele fora do escritório despertou em mim sentimentos há muito esquecidos, a sensação de liberdade, a adrenalina do desconhecido. Na véspera da partida, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá, refletindo sobre tudo isso. Perguntava-me se essa viagem seria apenas mais uma obrigação ou se realmente traria algo novo para minha vida. As memórias do meu casamento entediante pesavam sobre mim como uma âncora. A indiferença do meu cônjuge tornará-se insuportável, havia tanto tempo que não sentia entusiasmo por nada. Chegando a Cascais, as ondas quebrando na praia pareciam ecoar minhas esperanças renovadas. O céu azul se estendia acima de mim como um convite à liberdade. Durante os encontros profissionais, notei olhares discretos entre nós dois, sorrisos sutis que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Mas havia também um receio crescente dentro de mim: seria essa conexão real ou apenas um momento fugaz? À medida que nossos caminhos se cruzavam durante a viagem, percebia como sua presença iluminava meu dia e me fazia sentir viva novamente. Enquanto caminhávamos pelas ruas tranquilas da cidade à noite, percebi que estava prestes a entrar em um território desconhecido, um passo além do profissionalismo habitual. As emoções estavam à flor da pele e eu sabia que nada seria como antes após essa viagem. A viagem de negócios começou com uma mistura de expectativa e nervosismo. O avião decolou, e enquanto as nuvens se espalhavam sob nós, uma nova perspectiva se formava na minha mente. A cidade de Lisboa me aguardava, cheia de oportunidades e promessas. O CEO ao meu lado parecia tão calmo, tão seguro, e eu sentia que a energia entre nós era palpável. No hotel, o ambiente era sofisticado e acolhedor. Assim que entramos no quarto, a tensão aumentou. Ele sugeriu que jantássemos juntos naquela noite. A ideia me excitou e assustou ao mesmo tempo. Durante o jantar, conversamos sobre nossas vidas, nossos sonhos e as frustrações que nos cercavam. Cada palavra parecia quebrar barreiras invisíveis entre nós. Você já pensou em como a vida pode ser diferente? Ele perguntou, seu olhar fixo em mim. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Fui levada a compartilhar mais do que pretendia sobre meu casamento sem emoção e como ansiava por liberdade. Às vezes sinto que estou presa em um labirinto, respondi, olhando pela janela para as luzes da cidade. Ele assentiu, como se entendesse cada palavra. As horas passaram rapidamente enquanto falávamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Quando o jantar chegou ao fim, havia uma eletricidade no ar.
Ele se inclinou mais perto de mim, seus olhos brilhando com uma intensidade que me deixou sem fôlego. E então aconteceu, nós nos beijamos. O mundo ao nosso redor desapareceu por um momento, tudo o que restava era aquela conexão inesperada. Após aquele instante mágico, fomos forçados a enfrentar a realidade. A formalidade do ambiente corporativo parecia distante agora. No entanto, um receio crescia dentro de mim: seria esse beijo apenas uma fuga temporária ou algo mais? A ideia de um romance secreto me fascinava, mas também me aterrorizava. Na manhã seguinte, decidimos explorar as ruas históricas de Lisboa antes das reuniões começarem. Caminhamos pelas vielas estreitas do Alfama, onde o som do fado ecoava suavemente ao fundo. Cada esquina trazia novas descobertas, cada café tinha sua própria história para contar. Mas à medida que o dia avançava, a dúvida começou a assombrar meus pensamentos novamente. E se tudo isso acabasse rapidamente? E se esse momento fosse apenas um sonho passageiro? O peso da realidade estava sempre presente em minha mente. Durante uma pausa para o café em um terraço com vista para o Tejo, ele perguntou: "O que você realmente deseja?" A pergunta era direta e desafiadora. Eu hesitei antes de responder, não sabia se estava pronta para encarar a verdade sobre mim mesma. Eu quero sentir algo novamente, confessei finalmente, as palavras saindo quase como um sussurro. Ele sorriu levemente e segurou minha mão por um breve momento antes de retornarmos aos negócios. A conexão estava ali, era inegável. Mas os desafios estavam apenas começando. Enquanto nos preparávamos para a próxima reunião do dia seguinte, percebi que essa nova fase poderia mudar tudo em minha vida, para melhor ou para pior. A tensão entre nós era palpável e eu sabia que não poderia voltar atrás agora. O telefone tocou repentinamente na sala de reuniões, era uma chamada inesperada que mudaria tudo novamente. O dia seguinte começou com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas do hotel. A cidade de Lisboa despertava lentamente, e eu me sentia em um estado de expectativa. O café da manhã era servido em uma mesa pequena, e o CEO estava ali, à minha frente. A atmosfera estava carregada de uma nova intimidade que nunca havia experimentado antes. "Você está pronta para a reunião?" perguntou ele, seu olhar penetrante me fazendo sentir como se estivéssemos sozinhos no mundo. Um leve tremor percorreu meu corpo. A ideia de que tudo poderia mudar me deixava tanto animada quanto apreensiva. A reunião foi tensa, mas as trocas de olhares entre nós eram inegáveis. Em meio aos gráficos e números apresentados, a conexão emocional crescia. Eu estava ciente do risco que corríamos, mas a adrenalina de estar viva me fazia esquecer do casamento monótono que deixei para trás. Durante o intervalo, encontramos um pequeno café nas proximidades. As ruas de Lisboa eram vibrantes e cheias de vida, e eu queria explorar cada canto com ele ao meu lado. "Você sempre vem aqui?" perguntei enquanto tomávamos um café forte e aromático. "Não tanto quanto gostaria", respondeu ele, olhando pela janela. A vida corporativa tem suas armadilhas. As palavras dele ressoaram em mim. Ele também carregava suas frustrações, assim como eu. Essa revelação me aproximou ainda mais dele. Nossos olhos se encontraram novamente. Por um momento, o mundo exterior desapareceu. Nossos lábios se encontraram, pensei enquanto a cidade continuava sua rotina frenética ao nosso redor. O beijo foi breve, mas intenso, um sinal claro de que estávamos dispostos a arriscar tudo por aquele momento fugaz. O restante do dia passou em um borrão de reuniões e sorrisos cúmplices. Cada interação era carregada de tensão e expectativa. No entanto, o medo da descoberta pairava sobre nós como uma sombra invisível. Naquela noite, decidimos jantar em um restaurante à beira-mar em Cascais. As ondas quebravam suavemente na praia enquanto conversávamos sobre nossas vidas antes das responsabilidades que assumimos. Ele falou sobre sua infância em uma pequena cidade e como sonhava em ser livre. "Às vezes sinto que estou preso", ele confessou enquanto olhava para o horizonte escuro do mar.
Eu podia ver uma vulnerabilidade nele que não imaginava ser possível. Eu também, respondi honestamente. O peso das palavras pairou entre nós enquanto nossos olhares se cruzavam novamente. Depois do jantar, caminhamos pela praia deserta sob o luar suave. O som das ondas parecia ecoar nossos sentimentos ocultos, uma mistura de desejo e medo pelo futuro incerto que nos aguardava. Ao voltarmos ao hotel, a tensão era palpável. Estávamos prestes a cruzar uma linha que poderia mudar tudo entre nós. Ele hesitou na porta do meu quarto, seus olhos refletindo a mesma confusão que sentia dentro de mim. Você tem certeza disso? Perguntou ele com voz baixa. Eu não sei, murmurei antes de abrir a porta completamente. Naquele instante decisivo, tudo parecia possível, ou perigoso demais para suportar as consequências que viriam a seguir. A porta se fechou atrás de mim, e o mundo exterior pareceu desaparecer. O silêncio do quarto contrastava com a agitação que pulsava dentro de mim. O que começara como um simples jantar de negócios transformou-se em algo muito mais complexo. A adrenalina corria nas minhas veias enquanto eu ponderava sobre a decisão que acabará de tomar. A pressão do trabalho parecia insignificante diante da intensidade do momento. Eu sabia que não poderia continuar assim, mas a ideia de voltar à minha vida anterior me aterrorizava. A rotina enfadonha e a indiferença do meu cônjuge eram agora uma lembrança distante, quase irreconhecível. Você está bem? Ele perguntou, quebrando o silêncio com uma voz suave. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Eu queria responder, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. Sim, consegui murmurar, embora minha mente estivesse em conflito. O dilema entre continuar ou não aquele relacionamento secreto pesava sobre mim como uma âncora. A liberdade que eu tanto desejava estava ao meu alcance, mas o medo das consequências me paralisava. O relógio na parede marcava as horas enquanto nós conversávamos sobre trivialidades, tentando manter a normalidade em meio ao caos emocional. No entanto, um imprevisto no trabalho começou a se desenhar no horizonte. Um problema com um cliente importante ameaçava nossa viagem e nosso momento juntos. Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais, ele disse com um tom sério, os olhos fixos nos meus. A determinação dele era admirável, mas também me deixava inquieta. Eu não queria que nada atrapalhasse o que estávamos construindo. A conversa fluiu para assuntos mais profundos e pessoais à medida que a noite avançava. As barreiras que antes existiam entre nós estavam desaparecendo lentamente. Passamos a noite juntos, e essa declaração ecoou em minha mente como um mantra proibido. Na manhã seguinte, o sol filtrou-se pelas cortinas, iluminando o quarto de forma suave e acolhedora. Mas havia uma tensão palpável no ar, e sabíamos que nosso tempo era limitado e cada minuto contava. O café da manhã foi silencioso, repleto de olhares cúmplices e sorrisos nervosos. Quando finalmente decidimos sair para explorar Lisboa juntos, uma sensação de liberdade tomou conta de mim. As ruas movimentadas da cidade vibravam com vida e cor, refletindo a transformação que eu estava vivendo internamente. Cada esquina parecia prometer novas possibilidades. No entanto, enquanto caminhávamos pelas vielas estreitas da Alfama, uma mensagem inesperada apareceu no meu celular: precisamos conversar sobre sua viagem. Era do meu cônjuge. O coração disparou em meu peito, as palavras na tela eram como um balde de água fria em meio ao calor do momento. Está tudo bem? Ele perguntou ao notar minha expressão preocupada. Sim, respondi rapidamente, tentando esconder a ansiedade crescente dentro de mim. Mas sabia que essa conversa poderia mudar tudo novamente. A pressão aumentou quando decidimos voltar ao hotel para discutir o problema no trabalho antes da reunião marcada para aquela tarde. Chegando lá, percebi que estava prestes a enfrentar não apenas os desafios profissionais, mas também os dilemas emocionais mais profundos da minha vida. Eu estava dividida entre dois mundos, o desejo por liberdade e a responsabilidade das minhas escolhas passadas. E enquanto olhava nos olhos dele pela última vez antes da reunião começar,
percebi que nada seria como antes, as consequências estavam prestes a se revelar de formas inesperadas. A reunião de emergência fez com que o clima entre nós se tornasse tenso. O CEO, normalmente tão confiante, parecia inquieto. Eu me sentia como se estivesse em um campo minado, onde cada palavra poderia detonar uma série de consequências. A pressão do trabalho estava pesando sobre nós, mas a carga emocional era ainda mais pesada. Enquanto discutíamos as questões do projeto, meus pensamentos vagueavam para a noite anterior. A conexão que havíamos estabelecido não era apenas física, havia algo mais profundo ali. Mas agora, com a realidade batendo à porta, as dúvidas começaram a surgir. O que eu realmente queria? Era liberdade ou apenas uma fuga temporária do meu casamento sem graça? Durante a reunião, um antigo amigo do CEO entrou na sala sem aviso prévio. Ele era alguém que conhecia bem o ambiente corporativo e poderia facilmente descobrir nosso segredo. Senti meu coração acelerar ao ver seu olhar curioso sobre nós. O momento de vulnerabilidade que compartilhamos parecia distante agora, como se nunca tivesse acontecido. Oi? Que bom te ver aqui, disse o amigo, dirigindo-se ao CEO com um sorriso amigável. Estava pensando em você e no seu projeto. O tom casual dele contrastava com a tensão no ar. O CEO respondeu com um aceno nervoso, tentando manter a compostura. Eu me perguntei se ele também sentia o mesmo medo que eu. A possibilidade de sermos descobertos pairava sobre nós como uma sombra ameaçadora. Vamos conversar depois, o amigo sugeriu, sem perceber a gravidade da situação. O CEO concordou rapidamente, mas eu sabia que isso complicaria ainda mais as coisas. Após a reunião, saí da sala sentindo-me perdida. As ruas de Lisboa estavam movimentadas e cheias de vida, mas eu não conseguia me conectar com aquele cenário vibrante. Cada esquina parecia repleta de lembranças do meu casamento entediante e da nova possibilidade que surgira em minha vida. Decidi ir até um café próximo para clarear meus pensamentos. Enquanto tomava um café forte e observava as pessoas passando, percebi que estava em um ponto crucial da minha vida. O dilema entre continuar essa nova relação ou retornar ao meu antigo modo de vida estava me consumindo. Um sentimento de liberdade começava a brotar dentro de mim, mas era acompanhado por uma onda de medo e insegurança. E se tudo isso acabasse em desastre? E se eu perdesse não apenas o CEO, mas também minha estabilidade? Quando ele chegou ao café alguns minutos depois, seu olhar intenso fez meu coração disparar novamente. Ele estava preocupado, eu podia ver isso em seus olhos. Precisamos conversar, disse ele com seriedade. Sobre o quê? Perguntei, tentando esconder minha ansiedade. Sobre nós, respondeu ele diretamente. As palavras pairaram no ar entre nós como uma tempestade prestes a estourar. Eu sabia que tínhamos que tomar decisões difíceis e rápidas, o tempo estava contra nós e os riscos aumentavam a cada instante. O que você quer? Perguntei finalmente, sentindo o peso da pergunta ressoar dentro de mim. Ele hesitou por um momento antes de responder: quero mudar tudo. Nesse instante crucial, percebi que estávamos à beira de uma transformação radical em nossas vidas, algo que poderia nos libertar ou nos aprisionar ainda mais nas nossas escolhas passadas. A tensão pairava no ar, como uma nuvem pesada prestes a despejar. O CEO olhou para mim com um misto de determinação e vulnerabilidade, e eu sabia que o que estava prestes a dizer mudaria nossas vidas para sempre. Estou pensando em deixar tudo isso para trás, ele declarou, sua voz firme, mas com um tremor sutil. Como assim? A pergunta escapuliu de meus lábios, carregada de incredulidade. Um impulso de esperança e medo se entrelaçaram em meu peito. A ideia de uma mudança radical parecia ao mesmo tempo libertadora e aterradora. Esta vida corporativa, o estresse, as expectativas, não me fazem feliz, continuou ele. E você? O que realmente deseja? A pergunta ecoou em minha mente como um chamado para refletir sobre o que eu realmente queria.
O casamento arrastado e sem emoção pesava sobre mim, mas a ideia de abrir mão disso tudo me deixava apreensiva. Eu, não sei, respondi honestamente. Estou tão acostumada a viver assim. Um silêncio se instalou entre nós, enquanto as ruas de Lisboa pulsavam ao fundo, cheias de vida e possibilidades. Caminhando por aquelas vielas, eu sempre sonhara com liberdade, mas nunca imaginei que isso poderia estar ao meu alcance. Ele se aproximou mais, como se quisesse compartilhar um segredo profundo. E se nos afastássemos juntos? Poderíamos começar do zero. As palavras dele dançavam em minha mente, provocando uma mistura de excitação e confusão. A ideia de escapar daquela vida monótona era tentadora, mas havia tantas incertezas. A proposta dele era como um convite para um novo mundo, um mundo onde poderíamos ser verdadeiramente nós mesmos. Mas o medo da descoberta me paralisava. E se tudo isso fosse apenas uma fantasia passageira? E se eu perdesse tudo por causa desse desejo insaciável por liberdade? Você realmente acredita que isso pode funcionar? Questionei, tentando entender a profundidade daquela sugestão. Ele hesitou por um momento antes de responder: se não tentarmos, nunca saberemos. Sua sinceridade era palpável e me fez considerar as possibilidades que antes pareciam distantes. O brilho em seus olhos refletia uma esperança que eu havia perdido há muito tempo. Mas então a realidade invadiu meu pensamento. O que aconteceria se fôssemos descobertos? As consequências poderiam ser devastadoras, não apenas para mim, mas também para ele e suas responsabilidades na empresa. Enquanto caminhávamos pelas ruas iluminadas por lanternas suaves, algo dentro de mim começou a mudar. O desejo por liberdade estava crescendo como uma chama dentro do meu peito. Eu queria mais do que apenas sobreviver, eu queria viver plenamente. No entanto, antes que pudesse formular uma resposta clara ou tomar uma decisão definitiva, ouvimos risadas vindas de um café próximo. Uma mesa cheia de colegas da empresa estava reunida ali, despreocupados e alheios ao nosso dilema silencioso. Meu coração disparou ao pensar na possibilidade de sermos vistos juntos. Precisamos ser cuidadosos, murmurei rapidamente. Ele assentiu com gravidade, e naquele instante percebi que estávamos em um jogo perigoso, um jogo onde cada movimento poderia mudar nossas vidas para sempre. A proposta dele pairava entre nós como uma promessa não cumprida e uma ameaça iminente. Eu precisava decidir, continuar nesse caminho incerto ou voltar à segurança do meu casamento entediante? A liberdade estava ao alcance das mãos, mas a dúvida ainda me prendia firmemente ao passado. A manhã seguinte chegou com uma luz suave filtrando-se pelas cortinas do hotel. O aroma do café fresco invadia o ambiente, mas a sensação de tranquilidade estava longe de ser plena. O peso da decisão que eu havia tomado na noite anterior me acompanhava, como uma sombra persistente. Enquanto me vestia, cada peça de roupa parecia um símbolo da vida que eu estava prestes a deixar para trás. O CEO havia sugerido que pensássemos em um futuro juntos, longe das amarras que nos prendiam. Mas e se essa liberdade fosse apenas uma ilusão? A dúvida me consumia enquanto eu descia as escadas em direção ao café. O movimento das pessoas ao meu redor parecia acelerado, como se estivessem todas cientes do que eu lutava para entender. Quando cheguei ao salão de refeições, o vi sentado à mesa, olhando pela janela. Um sorriso surgiu em seu rosto ao me ver. Era uma expressão cheia de promessas, mas também de incertezas. Sentar-me à sua frente era como entrar em um território desconhecido. Você está bem? Ele perguntou, seu olhar penetrante buscando respostas nas minhas expressões. Sim, só, pensando, respondi, tentando esconder o turbilhão interior. Conversa fluiu entre nós enquanto tomávamos café e planejávamos o dia. A agenda de trabalho ainda nos aguardava, mas tudo parecia secundário diante da intensidade do que estávamos vivendo. A cada palavra trocada, a conexão se tornava mais forte e mais complicada. Então ele fez uma proposta inesperada: e se pudéssemos nos encontrar fora do trabalho?
Um lugar onde ninguém nos conheça. O coração disparou com a ideia. Uma parte de mim queria gritar sim, enquanto outra parte hesitava diante das consequências dessa escolha. Eu estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Eu não sei, murmurei, sentindo o peso da realidade pressionar sobre mim. Nós merecemos isso, ele insistiu suavemente. Precisamos explorar o que estamos sentindo. A tensão entre nós era palpável. A ideia de um encontro clandestino parecia tanto libertadora quanto aterrorizante. O desejo por liberdade lutava contra a lealdade ao meu casamento entediante. Após o café da manhã, voltamos ao trabalho. O dia passou em um borrão de reuniões e e-mails, mas minha mente permanecia distante. Cada vez que nossos olhares se cruzavam no escritório, havia um entendimento silencioso entre nós, algo que não podia ser ignorado. No fim do dia, quando saímos juntos do prédio da empresa, a noite já caía sobre Lisboa. As luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas na terra. Ele parou em frente a um pequeno café no Alfama e olhou para mim com expectativa. "Vamos entrar?", perguntou ele. Um impulso forte me fez concordar com a cabeça. Enquanto entrávamos no café acolhedor e cheio de fados ecoando ao fundo, percebi que tinha tomado uma decisão irrevogável, estava disposta a arriscar tudo por essa nova possibilidade de vida. Sentamo-nos em uma mesa isolada e começamos a conversar sobre nossos sonhos e anseios mais profundos. A conexão se intensificou à medida que compartilhávamos nossas histórias pessoais, revelando vulnerabilidades até então ocultas. E então aconteceu, nossos lábios se encontraram. Um instante mágico que dissipou todas as dúvidas por um breve momento, mas logo percebi que esse ato tinha consequências profundas, algo além do desejo físico estava agora entrelaçado em nossas vidas. Enquanto deixávamos o café sob as estrelas brilhantes de Lisboa, uma sensação crescente de pavor começou a tomar conta de mim, o medo do desconhecido e das repercussões dessa escolha começavam a se manifestar em minha mente inquieta. Acordei com a luz suave do sol filtrando pela janela do hotel. A cidade de Lisboa despertava lentamente, e eu me sentia perdida em um turbilhão de emoções. A noite anterior ainda ecoava em minha mente, um misto de felicidade e medo. O que estávamos fazendo? A liberdade que tanto desejava estava se transformando em uma armadilha. Levantei-me da cama e olhei para o espelho. O reflexo que via não era apenas uma mulher casada, mas alguém que ansiava por mais. Saí do quarto e desci as escadas, o cheiro do café fresco me guiando até o restaurante. O ambiente estava tranquilo, mas a tensão era palpável. O CEO já estava sentado à mesa, seu olhar fixo na xícara de café. "Bom dia", disse eu, tentando manter a voz firme. "Bom dia", ele respondeu, um sorriso tímido nos lábios. "Precisamos conversar sobre ontem à noite." O coração disparou em meu peito. "Sim, precisamos." Ele hesitou antes de continuar. "Foi um momento especial, mas precisamos ser cautelosos. O que estamos fazendo pode ter consequências." Aquelas palavras pesavam como chumbo na sala iluminada. Eu sabia disso, mas a ideia de voltar para casa e para a monotonia parecia insuportável. "E se decidirmos arriscar?", perguntei, tentando esconder a insegurança. Ele olhou para mim com seriedade. "Arriscar pode significar perder tudo." As ruas de Lisboa pareciam mais vibrantes naquela manhã, mas eu não conseguia aproveitar a beleza ao meu redor. As lembranças da noite anterior me perseguiam enquanto caminhávamos juntos pelas vielas estreitas da Alfama. O fado ecoava ao longe, refletindo minha melancolia interna. "Vamos nos encontrar novamente?", perguntei hesitante. "Sim", ele respondeu rapidamente, mas havia uma sombra em seu olhar. "Mas precisamos ser discretos." A ideia de manter esse relacionamento em segredo parecia cada vez mais difícil à medida que os dias passavam. Em cada reunião no escritório, em cada troca de olhares furtivos, havia um peso crescente sobre meus ombros. Como poderia continuar assim? Naquela tarde,
Enquanto observava o tejo brilhar sob o sol quente, uma mensagem chegou ao meu celular. Uma convocação urgente para uma reunião na sede da empresa no dia seguinte. A ansiedade tomou conta de mim, e sabia que isso poderia mudar tudo. Quando cheguei ao escritório no dia seguinte, o clima era tenso. Todos estavam reunidos na sala de conferências, e assim que entrei percebi olhares curiosos se voltando para mim. O CEO estava lá também, e sua expressão era grave. Temos um problema, começou ele antes mesmo que eu pudesse me sentar. Um funcionário descobriu algo sobre nós. Meu coração parou por um instante, a realidade da situação me atingiu como um soco no estômago. Ele continuou: precisamos agir rapidamente. A sala parecia girar ao meu redor enquanto tentava processar as palavras dele. O que isso significaria para nós? Para mim? A liberdade pela qual ansiava agora parecia mais distante do que nunca. Eu comecei a dizer, mas as palavras falharam. O CEO me lançou um olhar intenso e preocupado antes de voltar sua atenção aos outros presentes na sala. A decisão estava prestes a ser tomada, e eu não tinha ideia do que viria a seguir.